Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, o seguinte: E proferiu Jesus ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E aquele homem arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meu irmão, minha irmã, há palavras nas Sagradas Escrituras que ecoam como um trovão na nossa consciência. E poucos são tão fortes quanto essa aqui. Louco. Essa palavra não foi dita por um homem invejoso, não foi pronunciada por um adversário, mas declarada pelo próprio Deus. Jesus conta essa parábola em um contexto muito revelador. Um homem interrompe o Senhor para pedir ajuda numa disputa de herança. Ele não queria salvação, não queria arrependimento, não queria transformação. Ele queria mesmo a divisão dos bens da herança que seus pais haviam deixado. E então Jesus responde com uma história que atravessa os séculos e chega até nós em meio a boletos a pagar, a metas a cumprir, a prazos, a financiamentos, a investimentos e agendas lotadas. Ele diz: a propriedade de um homem rico, o campo de um homem rico produziu com abundância. Observe, o texto não diz que ele era corrupto, não diz se ele roubava, não diz que ele era imoral. Ele era produtivo, ele era próspero, ele era eficiente, ele era um homem organizado. Ele era, aos olhos da sociedade moderna, um exemplo de sucesso. E aqui está a primeira pausa necessária. Planejar é errado? Trabalhar é pecado? Prosperar é condenável? Não. A própria Escritura valoriza a diligência. O livro de Provérbios exalta o trabalhador prudente. O problema não está no celeiro cheio. O problema está no coração vazio. E Jesus continua. E aquele homem fez uma conferência de si para si mesmo e disse: Farei isso. Destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Meus celeiros, meus bens, meus frutos, minha alma. O discurso daquele homem é centrado em si mesmo. Deus não aparece em sua fala, gratidão não aparece, dependência não aparece, eternidade também não. Ele conversa consigo mesmo, mas nunca com Deus. Que retrato tão atual, não é mesmo? Nós estamos vivendo dias em que as pessoas falam sozinhas diante do espelho digital das redes sociais, planejam carreiras, constroem marcas pessoais, expandem patrimônio, fazem planos de 5, 10, 20 anos e não há nada, absolutamente nada que inclua Deus no centro das decisões. Aquele homem rico dizia: Alma, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Ou seja, ele acreditava que tinha controle do tempo, mas o tempo não pertence ao homem. E então vem a sentença divina. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Que choque! Não foi daqui a alguns anos, mas foi após você aproveitar bastante. Foi esta noite. Aqui está a grande tensão da parábola. O homem fez planos para muitos anos e Deus tinha planos para aquela noite. Olha, meu irmão, minha irmã,
Nós vivemos em uma geração que confia no calendário como se ele fosse garantia. Fazemos previdência privada, investimentos, planos de aposentadoria. Mas isso não é errado em si. O problema é quando nós fazemos tudo isso sem preparar a nossa alma. Jesus não chamou o homem de pecador imoral, chamou-o de louco. Mas por que Jesus o chama de louco? Porque aquele homem viveu como se esta vida fosse definitiva. Ele acumulou para o tempo, mas ignorou a eternidade. Ele expandiu celeiros, mas não expandiu generosidade. Ele fortaleceu o seu patrimônio, mas negligenciou o seu espírito. E aqui precisamos respirar fundo. Sim, quantas vezes a nossa rotina é tão parecida com a desse homem? Acordamos cedo, trabalhamos intensamente, buscamos crescimento, planejamos férias, projetamos conquistas. E a alma? Quando foi a última vez que nós paramos em silêncio para perguntar: como está a minha eternidade? A Bíblia inteira ecoa essa verdade. Em Eclesiastes nós lemos que tudo é vaidade quando Deus está fora do centro. Em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 até o 21, Jesus ensina a não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Em Tiago 4, versículo 14, se não me engano, nós somos lembrados de que a vida é como neblina, que aparece por um pouco, mas logo se dissipa. A pergunta não é se você tem celeiros. A pergunta é: o que há dentro do seu coração? O celeiro das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua vida interior. O homem rico estava errado, não estava errado por planejar. Ele estava errado por viver como se Deus não existisse. E talvez essa seja a idolatria mais sofisticada dos nossos dias. Não é negar Deus com palavras, mas ignorá-lo com prioridades. E Jesus encerra esse texto dizendo: assim é aquele que entesoura para si mesmo, porém não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus, que expressão profunda, né? Não é sobre saldo bancário, é sobre saldo espiritual. É ter vida de oração, é ter comunhão real com Deus, é praticar generosidade, é investir no reino, é compreender que tudo que nós temos é empréstimo temporário, porque no final ninguém leva os seus celeiros. O homem da parábola provavelmente tinha contratos assinados, projetos em andamentos, planos estruturados para a próxima colheita, mas naquela noite tudo ficou para trás. E a pergunta final ecoa como um sussurro solene: o que tens preparado? Para quem será? Quantas heranças geram conflitos, não é mesmo? Quantos bens acumulados viram disputas familiares? Quantos patrimônios foram destruídos construídos com tanto esforço e se tornam motivo de divisão para a família? Sem Deus, até a prosperidade pode se transformar em tragédia. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, nós vivemos hoje dias muito acelerados, numa cultura de produtividade que exige mais desempenho da nossa parte a cada dia. O mercado exige mais resultados, as redes exigem mais exposição, tudo é urgente, tudo é imediato, tudo é agora, mas a eternidade continua silenciosamente próxima. A parábola não é contra planejamento, é contra viver sem eternidade. Não é contra o trabalho, é contra idolatria. Não é contra a prosperidade, é contra o senso de autossuficiência. Talvez Deus não esteja chamando você de louco hoje. Talvez Ele esteja chamando você de volta. Voltar para o altar, voltar para a dependência, voltar para a consciência de que a alma vale mais que o mundo inteiro, como Ele mesmo nos diz. Porque sucesso sem Deus é fracasso eterno.
Você pode ter estabilidade financeira, porém instabilidade espiritual. Pode ter reconhecimento público, porém estar vazio interiormente. Pode ter seguidores e não ter direção. O homem rico tinha tudo, menos o essencial. E a pergunta que fica não é sobre dinheiro, é sobre eternidade. Se esta noite fosse a sua última noite, a sua alma estaria preparada? Essa pergunta é para mim também. Será que a minha alma estaria de fato preparada se essa fosse a minha última noite? Entre os celeiros e a eternidade, nós precisamos escolher o que não pode ser tomado de nós, porque quem é rico para com Deus jamais será chamado por Ele de louco. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.